Olá, é um prazer estarmos juntos novamente. Começa agora o programa A Vida em Foco. A vida é um grande desafio. Nem sempre temos as respostas para ela. O Espiritismo nos propõe reflexões profundas e compreensíveis. Nos acompanhe na programação de hoje. A mediunidade é fator de intercâmbio com o mundo espiritual. Deste modo, todo aquele que busca se conectar com os espíritos, em primeiro plano, já projeta a realidade espiritual como uma verdade absoluta. Assim, viver com esta perspectiva é fator resolutivo para uma vida espiritual já abordada de conexões e intercâmbios fortes e saudáveis com os espíritos, nossos irmãos. A entrevista de hoje traz o tema Mediunidade como proposta de vida. Acompanhe. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, para fechar o encontro, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Olá! Em alguns ambientes e setores da sociedade, há uma extrema preocupação com resultados. Por exemplo, no meio empresarial, o foco costuma ser o lucro. Nas escolas, a obtenção de boas notas. Em concursos, conquistar a aprovação. Não há nada de errado em buscar eficácia no que se faz. O problema em supervalorizar os resultados é concluir que os fins justificam os meios, ou levar esse paradigma para todos os aspectos da existência. É ótimo quando bons resultados surgem, mas em variadas situações, eles não são o aspecto mais importante. Em questões morais, não dá para agir a fim de obter consequência mais favorável. Muitas vezes, sabemos que o proveito será mínimo ou até inexistente, mas é preciso perseverar. A respeito, convém refletir sobre a passagem contida nos evangelhos conhecida de muitos como o óbolo da viúva. Nela, Jesus afirma que 2 moedas doadas por uma pobre viúva representam mais do que os tesouros ofertados pelos mais abastados. Em uma visão objetiva e mundana, as amplas ofertas dos ricos certamente tinham maior valor. Mais coisas poderiam ser compradas com elas do que com os centavos saídos das mãos da viúva. Ocorre que para esta a doação exigiu sacrifício, pois ofereceu o que lhe faria falta. Extrai-se daí a lição de que a correção da conduta vale por si só. Pouco importa que os resultados sejam insignificantes pelos padrões do mundo. Esse ensinamento é muito preciso. Em questões capitais da vida humana, não dá para agir só com base no interesse em atingir determinado fim. Quem age exclusivamente por interesse, ainda que este seja bom, é moralmente frágil. Se a conduta é difícil ou o resultado demora, a pessoa logo desiste. Pode ficar tentando ou tentado a alterar o seu comportamento para melhorar a situação. Já quem se ocupa primordialmente do dever e nele encontra justificativa consegue seguir firme. A dignidade vem do comportamento correto. Quem consegue manter a dignidade em face de situações muito adversas revela grande valor moral. Sinaliza estar disposto a acumular prejuízos, os mais variados, para viver o que julga ser correto. Imagine-se uma mãe cujo filho possua graves deficiências morais. Se ela não entender que seu dever reside em fazer o melhor, pode se sentir uma fracassada e desanimar. A mãe não tem condições de alterar o caráter do filho à força. Pode educar, exemplificar e confiar na vida, mas o filho se modificará segundo o seu ritmo próprio. O mérito é conferido pela dificuldade da conduta, não pelo seu resultado. O resultado depende das injunções do mundo e da vontade alheia, sobre as quais não temos nenhum domínio. Agora, no que diz respeito ao próprio comportamento, este sim, só depende de nós. Fique agora com a entrevista e o tema Mediunidade como proposta de vida. Olá, sejam bem-vindos a mais um quadro do programa A Vida em Foco. E hoje, o nosso entrevistado, com grande satisfação, com grande alegria, é um grande amigo, Daniel Dallagnol, com um tema instigante, Daniel.
a mediunidade como proposta existencial. De fato, Daniel, esse é um tema muito bacana. Vamos lá. E a nossa primeira questão, Daniel, a você seria: a nossa vida é um constante intercâmbio espiritual? É um constante intercâmbio espiritual, sim, ainda que nós, de maneira geral, Daniel, não nos demos conta desse processo todo, né? Porque, a rigor, no corpo físico, quando estamos encarnados, nós, a rigor, não percebemos a interação com os espíritos. Mas é de notar-se que toda criatura humana, no corpo físico, é um espírito encarnado. Perfeito. Então, essa é a nossa essência. Intrinsecamente, nós somos espíritos. Essa é a nossa natureza, né? Contudo, em torno de nós convive conosco uma grande quantidade de espíritos fora do corpo físico. Então, essa interação é constante, é permanente e é intensa. Então, as trocas se dão a todo instante. Então, o que nos difere somente deles é o corpo, seria isso, Daniel? É o corpo físico, sem dúvida nenhuma, né? Sob o ponto de vista do estado em que nós nos encontramos, sim. E que, a rigor, a interferência, nós poderíamos dizer que é quase mínima, ainda que precisamos considerar o fato de que o corpo físico interfere de modo substancial nas percepções do espírito. O corpo físico, ele funciona como se fosse um processo que cria dificuldades para as percepções do espírito, mas, do ponto de vista das trocas psíquicas, elas ocorrem da mesma forma, como se estivéssemos fora do corpo físico. Tamanho é o processo interativo com o mundo espiritual, né? Ok. E a outra pergunta, Daniel, que quero lançar a você, é se é que nós podemos, como nós podemos projetar a nossa vida espiritual futura a partir da vida física presente? Pois é. Essa é uma questão que ela está num patamar que extrapola um pouquinho as convenções ordinárias nas quais nós nos encontramos de maneira geral, né? Eu digo ordinárias no seguinte sentido, que nós, a rigor, não nos damos conta, Daniel, de que nós somos espíritos imortais, né? Nós achamos que estamos no corpo físico e que a nossa vida ela se completa no corpo físico. Então, a sua pergunta ela é profunda e lança-nos para uma perspectiva extraordinária, não só filosófica, né? Não só religiosa, mas fundamentalmente sob o ponto de vista moral. Então, a nossa vivência espiritual, e a gente já antevê a projeção para a nossa vida que não se extingue fora do corpo físico, quando este morre, ela é uma continuidade da nossa vida física, da nossa existência presente. Ora, nós vamos nos projetando para o mundo espiritual a partir das nossas construções presentes. Nós não vamos nos tornar absolutamente criaturas boas a partir do instante que nós desencarnamos. Nós construímos este processo no nosso dia a dia, né? No cotidiano. Então, na medida em que nós passamos a viver uma vida já no corpo físico, presentemente, com este olhar sob a ótica espiritual, é natural que nós criamos uma conexão, né, sem interrupção, mesmo ocorrendo a morte do corpo físico. Então, nós já nos projetamos para o mundo espiritual a partir da existência presente, né? Então, não dá para deixar para depois, né? Eu vou cuidar da minha vida espiritual depois que me aposentar. Normalmente a gente fala acho que isso. Esse é o nosso grande erro, né, Daniel? Exatamente. Ter colocado as questões espirituais em detrimento das materiais, não é isso? Perfeitamente. Mas é verdade, Daniel, que também normalmente nós não nos damos conta deste encargo que nós trazemos. Isso, e essa é uma tarefa individual, né? Essa é uma tarefa que ela é desenvolvida de per si. E essa é a outra pergunta, Daniel, que eu queria fazer a você.
a gente desperta essa consciência, essa realidade espiritual, nos ajuda no transcorrer dessa vida, mas também na vida vindoura, no plano espiritual? Sem dúvida nenhuma, porque na medida em que nós nos reconhecemos seres imortais, portanto, entidades espirituais, né? Nós somos individualidades espirituais, né? É natural que nós já passemos a antevisão do que vai nos aguardar. Perfeito. Então, vivendo, sob o ponto de vista da nossa existência presente, como se espíritos somos, é natural que cria em torno de nós um halo neste sentido. Nós já introjetamos conteúdos de ordem espiritual. O grande problema das criaturas pós-desencarnação, pós-morte corporal, é identificar-se no mundo espiritual como espíritos imortais. O processo de perturbação muitas vezes é intenso, porque viveram intensamente na carne, no corpo físico, esquecendo-se da sua intimidade, da sua natureza não corporal, da sua natureza não material, da sua natureza espiritual. Que é a nossa verdadeira essência. Perfeitamente. Perfeito. Então, eu quero deixar uma pergunta para você me responder depois do intervalo, Daniel. Tá? É possível vivermos uma vida espiritualizada mesmo estando encarnados, presos ao corpo? Mas você vai me responder só após o intervalo. Ok. Vamos para uma breve pausa e logo retornamos com o segundo bloco da entrevista. Até já! Você está assistindo o programa A Vida em Foco. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema Mediunidade como proposta de vida. Voltamos ao nosso quadro de entrevistas com o nosso amigo Daniel Dallagnol, tendo como tema hoje a mediunidade como proposta existencial. E a pergunta que eu te lancei, Daniel, antes do intervalo, para que você pensasse, foi: é possível vivermos uma vida espiritualizada mesmo estando encarnados, Daniel? É possível? Sem dúvida, e esta é a proposta da doutrina espírita. E, a rigor, é a proposta de todas as teologias, porque, na medida em que elas projetam que nós somos seres espirituais, razão pela qual elas existem, né? Sem o que não haveria uma proposta religiosa para o ser, a doutrina espírita nos remete a esta realidade, e conhecer a nossa realidade é o grande desafio do ser encarnado. Então, ela vem em auxílio à humanidade, já que ela promana do mundo espiritual. A doutrina espírita ela é rica nos seus conteúdos, a fim de levar a criatura a esse processo de compreensão existencial já a partir da vida presente, né? Então, na medida em que nós nos elaboramos espiritualmente, ou seja, nós nos enchemos dos ensinos da doutrina espírita, dos seus princípios, dos seus conteúdos, e passamos a vivenciá-los, ou seja, há para nós uma proposta de espiritualização de modo permanente, perene para nós. Então, se é possível nós vivermos uma vida espiritualizada já, é natural que é possível, porque nós nunca deixamos de ser espíritos. E viver a vida, nós não estamos vivendo uma vida corporal, nós estamos vivendo uma vida espiritual. É verdade que, em não se dando conta a criatura de que vive a vida espiritual, muitas vezes ela se entrega às vivências e aos apelos do corpo, mas ainda assim ela está vivendo uma vida espiritual. Em constante conexão. Perfeitamente. E essa é a questão, Daniel. Sim. O que significa realmente estar em conexão com o mundo espiritual? Veja, quando Jesus é indagado se devia pagar os impostos a César, ele, dessa indagação, ele extrai o ensino excepcional. Ele diz: dai a César o que é de César. Para nós, quando ele faz referência a César, ele está falando ao mundo de maneira geral, né? O mundo como sendo essa figura de César. Ele não se referia estritamente àquela situação, imperador. àquele caso, ao imperador. Absolutamente.
Ele está se referindo ao mundo, ou seja, nós somos convidados a dar nosso contributo ao mundo. Perfeito. Né? Mas ele arremata no seu ensino, mas dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. O grande problema da criatura é viver no mundo e para o mundo, né? Porque vai chegar um momento que ele vai ter que sair do mundo compulsoriamente pela morte do corpo físico, né? Quando Jesus diz, dai a César o que é de César, dai ao mundo o que é do mundo, mas dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, esse processo de conexão com o mundo espiritual, né? Com a vida espiritual, que é a representação de Deus, né? Sendo Ele o Criador de todas as potencialidades, porque nós somos a inteligência, né, que pulula no universo, né, e Ele é a inteligência suprema, a causa de todas as causas, para que nós não percamos a conexão com o processo. Né? Porque a criatura que perdeu a conexão com o mundo espiritual, é natural que ela vai ter uma vivência essencialmente de ordem carnal. Mas ela não é corpo, já dissemos há pouco. Né? O corpo físico é uma expressão da matéria necessária e importante, sim, para que o espírito trafegue no mundo corporal. Mas é perecível, a essência que permanece. Perfeito. Quando nós perdemos a conexão com o mundo espiritual, nós perdemos o endereço de nós mesmos. Às vezes nos dá a impressão de um sacrifício imenso, Daniel. Será que nós precisamos realmente viver afastados das relações comuns do nosso dia a dia para nos espiritualizarmos verdadeiramente? Absolutamente não. Jesus nos convida, e toda a proposta doutrinária espírita e a proposta saudável de todas as religiões deve ser exatamente na convivência com os seus irmãos. Perfeito. Os espíritos, abordando essa questão, sob o ponto de vista da retirada do convívio social, eles absolutamente não aprovam. Porque é no convívio social é que nós maturamos as nossas relações. Nós aprendemos com as criaturas menos favorecidas, nós aprendemos com o que mora na mansarda, nós aprendemos com o que mora no palácio, nós aprendemos com a dor, nós aprendemos com a dádiva, nós aprendemos com a caridade, e isso seria retirado da criatura quando ela se renega ao convívio social. Então, o processo de espiritualização, o processo de elevação de ordem moral, está exatamente nesse caldo que nós formamos, porque ali nós também depositamos os nossos conteúdos. Se fosse contrário, o ensino proposto pela divindade e por Jesus no seu evangelho, não estaria instituída a chamada família. E a família é o núcleo educativo dos seres. Né? É o primeiro e o mais importante núcleo educativo da sociedade. Então, ali nós somos chamados ao convívio. Nos apartarmos dessa oportunidade significaria dizer que nós não estamos aproveitando, né, as oportunidades educativas tão valiosas para a alma. Nós precisamos. Desse caldo. Compreendido, Daniel. Você citou o Evangelho, citou Jesus, e eu gostaria de saber justamente agora se no Evangelho do Cristo há alguma proposta para nós ganharmos essa elevação espiritual. Ele falou alguma coisa, fez algo para nos ensinar sobre isso? Ele fez tudo e falou tudo para nós, né? Mas, fundamentalmente, para esse processo de espiritualização, é necessário que nós vivamos a sua proposta moralizadora. Né? Não há como nos construirmos espiritualmente falando sem a vivência dos princípios exarados no Evangelho de Jesus. Né? Não há criatura que se construa moralmente sem conhecer os princípios que Jesus nos apresentou. O que não quer dizer que as criaturas que não estejam sob a égide do cristianismo não evoluam, em absoluto. Mas todas elas devem se pautar por aquilo que norteia os ensinos propostos por Jesus. Que são ensinos morais universais. Perfeitamente. Para todas as crenças. Perfeitamente. Para todas as classes sociais. E para a gente finalizar, Daniel, o que se dá, como se dá, na verdade, esse intercâmbio espiritual saudável e equilibrado, mesmo nós não sendo médios? Como isso ocorre? Pois é, este é o grande desafio das criaturas, né? Porque muitas vezes nós nos colocamos assim: eu não sou médio, portanto eu não ouço o que os espíritos têm para me dizer, né? Eu não os vejo
ordinariamente, né? E, portanto, eu não sei o que eles estão dizendo para mim, mas eles não nos falam às ouças, né? Eles não se apresentam aos nossos olhos físicos, eles nos falam a intimidade de acordo com as nossas estruturas morais já desenvolvidas, né? Então, neste contato psíquico, é nas interações que fazemos, nas intuições, no dia a dia, no exercício do aprendizado permanente, no nosso esforço renovador é que consiste exatamente vivermos essa proposta de intercâmbio permanente e, acima de tudo, no processo evolutivo que a todos nós estamos inseridos. Ok, Daniel, eu agradeço. Também. A gente imagina que se a todo momento nós nos voltamos a Cristo, à espiritualidade, requerendo esse intercâmbio e desejando algo deles, também é natural que eles esperem algo de nós. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez a gentileza do amigo Daniel Dallagnol. E agora nós voltaremos com você, Renata. Você tem dúvidas sobre as questões da vida? Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece e encontre as respostas. Olá! John Wesley nos indaga hoje: é possível que um espírito permaneça presente em uma família por vários anos com a intenção de causar o mal? John, é possível e a literatura espírita contém vários relatos nesse sentido. Um espírito malfazejo pode se vincular a uma ou várias pessoas por diversas razões. Pode fazê-lo por despeito e inveja de ver o sucesso alheio e o esforço em melhorar. Mas a perseguição sistemática, em geral, traduz uma vingança. Os atuais perseguidos fizeram algo de grave contra o perseguidor no passado. Como este não encontrou recursos íntimos para perdoar e libertar os ofensores, vinculou-se a eles pelo ódio. Entretanto, tudo se dá sob a tutela da lei divina, que é perfeita e cuida de todos. Essa perseguição nunca ultrapassa os limites estabelecidos pela justiça e pela misericórdia. Se os equivocados de ontem se redimem, crescem moralmente e fazem o bem, libertam-se da antiga vítima, ora convertida em verdugo. Nesse sentido, o apóstolo Pedro afirmou que o amor cobre a multidão de pecados. O esforço em ser melhor a cada dia, como reflexo da lei de progresso, sempre representa a senda de libertação. O próprio inimigo espiritual, ao presenciar diariamente a dignidade de seus desafetos, lentamente vai se transformando. Então, os que lhe fizeram mal ontem, hoje lhe fazem bem, com seus exemplos de vida reta e compassiva. Claro que uma presença assim torna a vida mais difícil, mas ela não tem campo de ação ilimitado. Sempre é possível resistir a uma influência negativa e decidir viver de forma sóbria e prudente. A divindade permite esses expedientes a título de expiação ou de prova, porque desse mal aparente sempre surge um bem maior. Todos os envolvidos, ao final, crescem em entendimento, ética e vontade. É preciso resgatar com coragem e bom ânimo os delitos cometidos com leviandade. Em suma, o relevante não é apenas despachar um inimigo para longe, mas convertê-lo em amigo, orando por ele e vivendo com retidão, mesmo por entre dificuldades. Acompanhe o quadro Aprendendo com Kardec, com a participação de Cosme Massi. Olá, Aprendendo com Kardec. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isto de particular. Não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber
pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Esta simplicidade do pensamento dos espíritos, através da obra admirável de Allan Kardec, todos podem compreender o pensamento de Jesus nas palavras dos espíritos, que se dirigem a todos de forma simples, profunda e, ao mesmo tempo, rica de ensinamentos, para que todos possam compreendê-lo sem necessidade de grandes conhecimentos, sem necessidade de grande formação intelectual. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outrem pode pretextar ignorância, não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico, porque o ensinamento dos espíritos é na forma direta, simples, que satisfaz a razão e o bom senso, utilizando-se de argumentos que todos podemos compreender, de tal maneira que ninguém pode pretextar ignorância acerca daquilo que o Espiritismo nos vem ensinar. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Todos os que estudamos o pensamento espírita nas palavras lúcidas, claras e profundas de Allan Kardec, jamais poderemos dizer que não compreendíamos o que não compreendemos o pensamento do Cristo, o ensinamento dos Espíritos que refletem o pensamento de Jesus, são dados de forma simples, racional e profunda, para que todos possamos compreendê-los. Se não colocamos em prática, é porque ainda não desejamos profundamente, não utilizamos a nossa vontade nesta busca constante de mudar o nosso mundo interior com o ensinamento dos Espíritos. Cabe a cada um de nós que conhecemos o pensamento de Allan Kardec buscar colocá-lo em prática, porque esta é a nossa grande meta, compreender para viver o pensamento espírita, para viver o pensamento de Jesus. O programa está chegando ao fim. Mande suas sugestões de temas para a produção do programa através do e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Para assistir às edições anteriores, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Agradecemos muito a sua companhia, desejamos uma ótima semana e até o próximo A Vida em Foco. Tchau!